Amada igreja, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus seja com todos. Quero convidar vocês a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de João, no capítulo 1. E nesse período em que estamos, a cada culto dominical, nós estaremos visitando um dos evangelhos. E nesse primeiro momento, nós estaremos exatamente no Evangelho de João. E creio eu que Deus tem uma palavra maravilhosa para as nossas vidas, como alimento para a nossa alma, para nutrir as nossas vidas na presença do Senhor. Você quer ouvir Deus falar? Você quer ouvir a voz de Deus nessa noite? Então ouça a sua palavra. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. Mesmo discorrendo no texto, eu quero a fixação deste versículo na sua mente e, sobretudo, no seu coração. Evangelho de João, capítulo 1, verso 14. Digam comigo. E o Verbo cheio de graça e verdade, e viva a sua glória. Nesse segundo momento, eu digo o endereço e vocês dizem o versículo. Lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, diz o quê? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Agora, sem olhar para a Bíblia, sem olhar para a projeção, nós vamos decorar, fixar na mente e trazer para o nosso coração essa mensagem, essa boa nova do Senhor às nossas vidas nessa noite. Evangelho de João, capítulo 1, verso 14 nos diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos. Ótimo. Então, a didática. Na terceira, você já fixou este versículo na sua mente e no seu coração. Evangelho de João, lembre-se, capítulo 1, verso 14. Aqui nós temos uma boa nova, e esta boa nova, ela fala do maior acontecimento, do mais extraordinário acontecimento feito na história, o nascimento de Cristo. E o Evangelho de João, ele vai mostrar exatamente assim como a narrativa dos demais evangelhos, que ele foi planejado na eternidade, foi anunciado na história. Ao olharmos a narrativa, nós vemos que a própria história da humanidade foi uma preparação para este dia glorioso. Daí dizer que a vida de Jesus, ela foi proclamada aos nossos pais lá no Éden. E quando olhamos para a palavra de Deus nessa perspectiva, nós vemos que Natal não é uma data. Mas quando celebramos o Natal, nós estamos a celebrar o grande e extraordinário acontecimento, quando Deus desce até nós. Isto é Natal. E além dos nossos pais lá no Éden, nós vemos também os patriarcas falaram desse dia. Os profetas descreveram esse dia. O tabernáculo e o templo de Jerusalém apontavam para esse acontecimento. Até mesmo os sacrifícios e as festas judaicas eram sombra daquele que nasceria um dia. Bem,
A palavra do Senhor nos diz que Jesus nasceu na plenitude dos tempos. Isso quer dizer que Deus preparou todo mundo para a chegada do seu Filho. E aí vemos, através dos gregos naquela época, Deus deu uma língua universal ao seu povo. Através dos romanos, Deus deu ao mundo uma lei universal. E através dos judeus, Deus deu uma revelação sobrenatural. Quando tudo estava pronto, Deus desceu até nós. Quando olhamos para o Evangelho de João, certamente vemos uma singularidade neste Evangelho. O Evangelho de Mateus, ele começa com a genealogia, porque ele é direcionado aos judeus. E ele começa mostrando que Jesus é o Messias. Daí a ideia de Abraão até Cristo, porque Abraão é o pai da fé. Quando olhamos o proto-evangelho, que é o Evangelho de Marcos, ele fala do servo sofredor. E esse evangelho, ele é direcionado aos romanos. Quando olhamos para Lucas, quando narra este episódio, este acontecimento, Lucas traz já uma genealogia diferente, porque ele vai falar de Cristo a Adão, de Adão a Cristo, mostrando exatamente aos gregos que ele era plenamente humano. Mas quando nós chegamos no Evangelho de João, já não há aquele episódio dos anjos, do nascimento, porque o Evangelho de João, ele vai mostrar, e exatamente no início ele vai dizer: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. O Natal, quando Deus desce até nós, é Natal porque o Natal fala da encarnação do Verbo eterno, pessoal, divino. O Natal anuncia que o Criador do universo, aquele que fez todas as coisas, ele entra na história. Ele vestiu pele humana. Ele foi e é como um de nós. De sorte que o Natal fala desse glorioso mistério que a mente humana não consegue alcançar. Deus se fez homem. O Rei dos reis se fez servo. O eterno entrou no tempo. O infinito nasceu de uma virgem. Aquele que nem o céu dos céus pôde contê-lo, ele foi enfaixado e colocado numa manjedoura. O Natal, ele aponta então para a encarnação do Verbo eterno, do Verbo pessoal, divino. Por isso que João, ao iniciar o Evangelho, ele trata do Deus Filho, aquele que fez todas as coisas, a segunda pessoa da Trindade. E mostra desde o início de todas as coisas, ele criando tudo. E logo após, devido à situação em que a igreja estava vivendo naquela época com o gnosticismo, ele vai mostrar que ele é plenamente Deus, mas ele é plenamente homem. Por isso o Natal, ele traz à lume esse mistério dos mistérios. Jesus, sendo Deus, o Deus Filho, ele esvaziou-se e tornou-se homem sem deixar de ser Deus. Mesmo assumindo um corpo humano, nele residindo toda a plenitude da divindade, ele veio para nos revelar Deus. Por isso, ele diz: quem vê a mim, vê o Pai. E aí vemos, ele é a exata expressão do ser de Deus. Nele está
todo o resplendor da glória divina. O Verbo habitou entre nós. E a Bíblia diz, cheio de graça e verdade. Quem vê a Jesus, vê o próprio Deus, pois ele disse, eu e o Pai somos um. A visitação do Filho, ou quando olhamos para o verso 14, nos impressiona a olhar e ver que na viração do dia, lá em Gênesis capítulo 1, Deus, depois de criar todas as coisas, mostra que na viração do dia ele ia e estava com a sua criação. Todo final de tarde, na viração do dia, lá estava o Criador e sua criação. Havia comunhão perfeita. Deus habitava com o homem estava com Deus. Havia comunhão, havia vida. Mas somos informados também por esta mesma palavra, que o homem caiu em desgraça quando ele desobedeceu, transgrediu, quebrou a aliança que havia firmado com Deus. E o pecado então fez com que aquele que todos os dias estava com o Criador, louvando, engrandecendo, vivendo para a glória dele, o pecado gerou um distanciamento, uma ruptura. E o casal Adão e Eva, a Bíblia nos informa que foram expulsos do jardim, porque o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Quando olhamos então para isso, aquele que um dia saiu do jardim, foi expulso por causa de sua transgressão, imagine comigo, quanta falta, o sentimento, a perspectiva que eles tinham, porque um dia ele teve acesso pleno a Deus. No entanto, o pecado trouxe este abismo entre eles. Mesmo assim, o homem buscava a Deus de acordo com sua revelação. É tanto que logo nós vamos ver Caim e Abel cultuando e sacrificando ao Senhor, porque o homem foi criado para ser adorador do Deus eterno. Imagine, por todas essas gerações, os homens ansiavam, alimentavam no seu coração, na sua mente, o desejo por adentrar a presença de Deus. E o Deus Filho Redentor, Ele plenamente Deus, Ele se fez carne e habitou entre nós. Em outras palavras, Ele veio tabernacular, morar com os homens, porque o que João está dizendo é definitivo. O Senhor Jesus, quando estava para ir ao Calvário, Ele disse, eu vou preparar-vos lugar, mas voltarei para que onde eu esteja, estejais vós também. Antes que você tenha talvez uma interpretação errônea desta palavra de Jesus, não é que, como alguns pensam, né? Que ele foi preparar lá um condomínio celestial e alguns vão ter um bom apartamento, outros vão ter um apartamento mais ou menos e outros não vai ter um lugar para morar. Não é isso. Jesus estava apontando para a obra da redenção na cruz do Calvário, porque essas palavras é antes de sua morte. E através de sua morte e ressurreição, do sacrifício perfeito, Ele iria comprar para si, de todos os povos, línguas, para si um povo, para estar eternamente com Ele. Esse sacrifício também aponta e mostra exatamente que Ele conquistou este lugar e nos deu gratuitamente por seu grande amor, sua graça e sua misericórdia. Ao passo que quando Jesus ele vai dizer que ele veio para estar eternamente
com os seus. Aquilo que aconteceu no Éden. Deus está com o homem. Deus está com eles. Agora, na plenitude dos tempos, João, o Evangelho, o apóstolo João, esse que escreveu o Evangelho, que escreveu as epístolas, que escreveu o Apocalipse, ele disse: Deus veio até nós. Por isso que ele é Emanuel, Deus conosco. Quando ele subiu às alturas e está à direita de Deus, intercede por nós. Ele diz: ele virá sobre as nuvens com poder e glória. Porque de fato, através de Cristo, ele veio para sempre tabernacular, morar com os homens, com os seus. Natal é a sublime mensagem de que Deus enviou o seu unigênito. E o Filho voluntariamente veio, no poder do Espírito, para dar vida, para dar a sua vida em resgate de seu povo. Jesus não nasceu num palácio, cercado de glória e poder. Ele, que no Salmo 24 diz que ao Senhor pertence a terra, o mundo e os que nele habitam, este mesmo que é Senhor de todas as coisas, nasce numa estrebaria, no coxo, humilde, entrou no mundo como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi assim que João, ao observar Jesus vindo até ele olha ali o sacrifício vivo, perfeito, para salvar a humanidade. E aí nós vemos que veio para estabelecer o seu reino de graça em nossos corações e para preparar-nos para o seu reino de glória. Não veio para, com uma espada flamejante, banir, mas veio oferecer plena salvação. Quando olhamos a forma tão sintética que João em seu evangelho escolhe para dizer como é que o acontecimento mais extraordinário da história acontece, ele diz: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Deus, Filho, está entre nós. E aí ele usa dois termos: graça e verdade. Como um Deus tão glorioso pode se compadecer e olhar para mim e você, para você entender graça, é preciso que você possa entender o que o pecado é. Para você entender o que é a graça de Deus, a melhor forma é quando há esta comparação ou esse contraste entre que aquilo que o homem se tornou e aquilo que Deus o faz ser. Como aquele jovem gadareno endemoniado. Jesus caminha, vai até ele. Naquele jovem havia uma legião de demônios. Jesus repreende o mal, salva aquele jovem e lhe dá uma nova vida. Isto é graça, favor imerecido. Quando olhamos e vemos o que o pecado gerou na raça humana, podemos perceber que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Por natureza, a Bíblia diz que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Todos. Mas ele mostra de uma forma ainda mais excelente
que Ele não nos deixou desta forma, que Ele não nos abandonou nesse estado. Mas é exatamente isso. Eu não sei a esse ponto que estamos aqui como você vê o Natal. Porque quando chega dezembro é impossível não ser contagiado por este clima. São luzes, são músicas, decoração, tantas coisas. Mas você já parou para refletir se você tem celebrado o verdadeiro Natal? Ou se assim como naquele tempo, naquele cenário, o maior de todos os acontecimentos estava ali, criando forma a uma milícia de anjos celestiais, louvando a Deus, glória a Deus nas alturas. Há homens adorando, toda a terra, todas as coisas convergiram para aquele momento. Mas haviam pessoas na hospedaria que não estavam nem aí, estavam preocupadas com muitas outras coisas. Havia um rei impiedoso, e não queria saber daquele rei que estava nascendo ali em Belém. Há pessoas que sentem-se por demais satisfeitas em celebrar apenas uma festa, sem vivenciar o melhor desta festa, que é saber que Deus não nos deixou na situação que o pecado nos ligou, mas Ele enviou o seu Filho amado. O Natal é essa sublime mensagem: Deus enviou o seu Filho ao mundo e o Filho veio para nos resgatar, para nos livrar de uma condenação eterna, para novamente nos ligar a Deus. Por isso, o apóstolo Paulo vai dizer que só há um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Só há um mediador, o próprio Senhor Jesus. Ele disse: ninguém vem ao Pai se não for por mim. Veja, por onde você tem caminhado e trilhado para estar com o Pai? Quando Deus desce até nós, nós vemos aqui os anjos celebram no céu, os homens se alegram na terra, houve glória a Deus no céu e paz na terra entre os homens. De sorte que esta mensagem nos ensina que o Natal precisa ser celebrado, pois é uma boa notícia de grande alegria. E qual é a notícia? O Salvador do mundo, o Messias esperado, o Senhor dos senhores, o Criador dos céus e da terra, Ele veio até nós e o nosso Redentor vive. Ele é a porta do céu, Ele é o novo e vivo caminho para Deus, Ele é o mediador entre Deus e os homens. Só em seu nome há salvação, e por meio dele a Bíblia diz que nós temos livre acesso à graça de Deus. O que não pode faltar no seu Natal, o que não pode faltar nesta celebração ou nesse tempo, é a adoração. Quantas pessoas deixaram de visitar ali naquela manjedoura o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio da graça, do favor, do presente de Deus para nós. E ele disse, cheio de graça e de verdade. E aí, ele disse, João, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Por diversas vezes o Senhor, Ele, através de teofanias do Antigo Testamento, Ele aparecia ao povo. Mas aquele casal que
na virada do dia ou na viração do dia, sempre tinha comunhão com o seu Criador. Por gerações, eles queriam ver a glória de Deus. Nós vemos, por exemplo, a manifestação de Deus na sarça, aí a Moisés. Mas vemos também a manifestação de Deus quando ele conduziu o seu povo pelo deserto, através de uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite. E tudo isso apontava, direcionava, refletia a glória de Deus. Olhamos e vemos quando Deus fez brotar água da rocha, quando mandou o maná do deserto. Nós vemos as manifestações da graça de Deus. Mas os homens sempre quiseram ver, ou o desejo de ver, de estar, de ver a sua glória. E aí João, ao ver Jesus, ao ver aquela criança, ele diz: vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Ele não via ali um ser humano como qualquer um outro, mas aquele que veio para redimir, tirar o pecado do mundo, aquele que veio para nos dar vida, aquele que veio para nos conectar a Deus. Por isso, querida igreja, é tempo de recristianizarmos o Natal, de voltar a nossa vida, as nossas festas, o nosso pensamento para o verdadeiro dono, para o único que faz sentido esta festa. É tempo de celebrarmos Cristo e não nós mesmos. É tempo de nos prostrarmos diante dele para adorá-lo, como fizeram os magos do Oriente. É tempo de nos alegrarmos com grande e intenso júbilo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o conteúdo do Natal. Esse é o propósito do Natal. Essa é a glória do Natal. Deus desceu até nós para tirar do império das trevas, da escuridão do pecado. Deus desceu até nós para nos adotar como seus filhos. Deus desceu até nós para nos dar vida e vida em abundância. Quando ele diz assim: e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Ele está olhando, está realmente entendendo que ali é um acontecimento, a visitação daquele que era o Salvador do mundo. Quando nós olhamos para as narrativas nos evangelhos e a manifestação do poder de Deus através da vida de Cristo, nós olhamos as pessoas se encantando e se maravilhando, como com grande poder ele dava testemunho, ele proclamava as virtudes, o poder, falava da grandeza e mostrava o reino àqueles que estavam ao seu redor. Esse texto, a última parte dele, mostra exatamente algo que nos chama a atenção de uma forma ainda mais intensa. Porque quando João vê Jesus, ou quando ele vai descrever a pessoa e o nascimento de Cristo, ele vai trazer algo que é eterno e não efêmero e passageiro. Há muitas coisas que amamos, que queremos, que são efêmeras e passageiras.
Pessoas que amamos se vão. Coisas que temos e gostamos se vão. Pelo uso, pelo tempo e pelas circunstâncias. Até aquilo que não queríamos acaba indo. Mas ele está dizendo aqui, quando ele fala a glória do unigênito do Pai, ele estava dizendo: nós temos uma coisa que jamais terá fim, porque desde o princípio ele mostra: Jesus é plenamente homem, plenamente Deus. Temos a presença dele aqui neste mundo e eternamente. Muitas coisas que você julgava importante se foram e você não teve como sustentar. E também não tem como sustentar. Muitas outras que reputamos por preciosas demais, talvez com o tempo e as circunstâncias, isso vai. Amamos os nossos filhos, mas eles crescem. E faz o mesmo caminho que nós fizemos. Eles crescem, se desenvolvem, casam, ganham o mundo. E eles vão passar por este mesmo processo, por mais que queiramos perto. Mas ele está dizendo que o verbo que se fez carne e habitou entre nós é para sempre. Não é apenas para este mundo, mas para toda a eternidade. Porque quem tem o Filho, tem o Pai. Quem tem o Pai, tem o Filho. E também o Espírito Santo. É assim que João vai dizer na sua primeira epístola. Talvez se as circunstâncias adversas não lhe permitiu você enfeitar a casa, comprar o que queria, fazer o que deveria, não perca de vista a coisa principal do Natal. Ou talvez você tenha tudo isso, enfeitou a casa, tem recurso suficiente, e todas as coisas que você sonhou, imaginou e planejou. Ainda assim eu digo, Natal é quando Deus desceu à terra e nos visitou. Há lugar na sua hospedaria para Jesus? Nesse Natal, ou quando celebramos este grande acontecimento, há lugar de fato no seu coração, na sua vida? Há tempo suficiente para recebê-lo, para estar com ele? Quais são as suas prioridades? Naquele mesmo ambiente, naquele mesmo cenário, haviam muitas pessoas com prioridades completamente diferentes. E quando percebemos que ele se fez carne e habitou entre nós, podemos dizer agora: Deus está conosco. Ele é o Emanuel. Como você vive o Natal? Como você passa esta época? Essa época é de tremenda alegria, porque temos a plena certeza: Jesus vive em mim. Por isso o apóstolo Paulo disse: para mim o viver é Cristo. O morrer é lucro, porque ele tem aquilo que nem o tempo, nem as circunstâncias podem levar. Ele tem o que é eterno, e o que é eterno lhe deu garantias eternas. Querida igreja, chegou dezembro, e com este mês, tudo aquilo que envolve o Natal, tudo aquilo que envolve este acontecimento, mas eu e você somos convidados e até mesmo confrontados a não perder de vista o que há de melhor neste período, nesta época, a olhar e perceber e agradecer. Ele trouxe paz,
Ele trouxe alegria, Ele trouxe vida. Ele é a própria luz que, vindo ao mundo, ilumina a todo homem. Deus os abençoe e que assim, em Cristo Jesus, a sua vida seja profundamente agraciada. E se você ainda não recebeu esta visita, que Ele possa fazer morada em seu coração, em sua vida, e de fato você possa celebrar o Natal, porque Ele desceu até nós, o Emanuel, Ele é Deus conosco. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.